Esse é um papo que eu queria bater com vocês há um certo tempo já. Muitas vezes eu acabei vendo vídeos e li muito pouco, tá? Não sou um cara que tem o hábito de ler muito artigos e coisas que, como por exemplo, estou compartilhando com vocês agora, porque eu já sou obrigado a ler devido ao meu trabalho muitas normas e leis o tempo inteiro, né? E também tem que acompanhar muita notícia através de coisas do governo, porque governo barra STF e afins, eles sancionam novas leis e normas que balizam o meu trabalho. Apesar da curiosidade de vocês, não trabalho com direito, não sou advogado, mas trabalho com um ramo que é muito mais, ele é um braço da engenharia civil, arquitetura, parte ambiental, e esses três tipos de trabalho são muitos deles embasados em leis. Então, por isso, acaba que volta e meia eu tenho que estar lendo artigo de trabalho, por isso eu não pego muito o hábito de ler também coisas a respeito do que eu vou falar, que é o assunto da thumbnail, jejum. Mas, por interesse, né, e aí agora vem aquela coisa, da onde veio a ideia de praticar o jejum de 36 horas e que em breve eu vou tecer para vocês o que aconteceu. Só para que vocês tenham uma timeline. Eu tenho um irmão, como vocês sabem, eu já falei em outros vídeos, ele é missionário e ele já está junto à igreja dele há 20 anos. Eu não tenho religião. Acredito em Deus, mas não tenho religião, tá? Mas o que acontece? Ele sempre comentou comigo dos benefícios de jejuar. Quando tu faz com propósito, tudo. E, sinceramente, eu nunca acreditei muito na alcunha religiosa disto. Mas tem um ponto interessante, né? Uma curva que aconteceu em um momento, quanto ao jejuar. Vamos lá. Ultimamente, o que a gente tem visto em muitos vídeos da internet e aí artigos, que eu não os li, mas cliquei em vídeos para aprender a respeito. Muitos cientistas agora estão embasando a teoria de que o ser humano ele poderia combater inclusive o câncer e inclusive não somente a obesidade, como uma série de doenças inflamatórias que nós temos, e chegando ao ponto de diminuir ou cortar totalmente remédios. E vejam bem, não sou eu que estou falando. Eu vi vídeos e li tópicos de alguns artigos longos de médicos com um diploma super embasado. Então, veja bem, eu apenas quis testar em meu corpo o jejum para ver o que ia acontecer fisicamente comigo. Mas eu li e vi esses vídeos e, vamos dizer assim, me encantei pela proposta de, poxa, eu posso criar um reset no corpo, sendo que vocês sabem que eu estou acima do peso, 1,75 m de altura e 118 quilos. E já vou até dar um spoiler. Após esses quase 2 dias de jejum, esse 1 dia e meio, cara, reduzi, assim, de uma hora para outra, 2,5 kg, muito rápido. Mas isso é só a ponta do iceberg. O que acontece? Vocês já sabem, existe o reset das células, o próprio corpo. Vou simplificar aqui o linguajar, tá? Mas não é exatamente isso, mas é o que o texto e os vídeos traduzem. Basicamente, o teu corpo ele começa a combater a fome e ele começa a comer primeiro as células gordurosas. E nisso, acaba que ele olha para outras células, de maneira grosseira estou explicando. E ele olha, tá, o que são essas células anômalas aqui? Que seriam as células que têm algum tipo de traço anômalo, um traço de algum erro da cadeia de DNA que a gente tem, e que ela poderia, ao juntar-se com outras, desencadear doenças, além das inflamações, câncer. E eu, cara, não fiz isso por medo de câncer, porque no meu histórico familiar agora, do lado do pai e do lado, né, lado materno e paterno, ambos estão com quase 70 anos e não tiveram câncer. Aliás, o meu pai eu acho que teve no reto. Acho, mas eu não tenho certeza. O motivo tem um período, um hiato das nossas vidas, onde eu fiquei mais de 10 anos sem trocar ligações com meu pai. E não foi por desafeto. Foi simplesmente por desinteresse, mas isso é papo para outro vídeo. É tudo para não deixar esse longo. Mas assim, tá tudo bem, amo meu pai. Vejo ele não como uma figura paterna, muito mais como um irmão mais velho, devido a esse espaçamento. Mas tenho respeito por ele, tenho carinho por ele, e sei que se ele não tivesse. Se ele não tivesse conhecido minha mãe, eu não estaria aqui. Então eu sou grato. Sou grato a Deus por ter feito o caminho dele se cruzar, porque senão eu não estaria aqui. Então eu tenho que ser grato. E sou grato por ele. Então fica aqui declarado: mãe, te amo imensamente, apesar de a gente nem sempre concordar. Pai, também te amo. Posso não ser o filho excelente, e como tu fez outros e criou outros, provavelmente os outros são muito melhores do que eu, mas eu não deixo de te amar. A gente apenas diverge em muita coisa, e uma delas é em política. Mas, igual, não fosse tu, eu não estaria aqui, então eu sou grato. E que bom que tu ainda tá vivo. É uma dádiva a gente poder estar junto. Inclusive, tenho que te visitar.
tecido esse comentário. Minha mãe eu vejo quase que seguidamente, falo com ela direto no telefone. Dado esse parênteses aqui emocionado, vamos lá. Vendo essas questões a respeito de resgate não, restauração celular, reparo celular, melhoria dos funcionamentos, porque uma vez que tu dá esse tempo de jejum, tu também deixa todo o teu aparelho digestivo dar uma descansada, ou seja, ele não tem o que ficar digerindo e trabalhando, então ele dá aquela, finalmente férias. Depois de 38 anos, o cara finalmente me deixou algumas horas em paz, sem ter que digerir nada. E aí quem trabalha são as células. E elas começam a olhar para as coisas do teu corpo e ver assim, peraí, o que tá errado aqui? Vamos lá, vamos consertar isso. Então, querendo ou não, tu coloca os operadores da limpeza para trabalhar e os operadores da digestão tu dá uma trégua. E aí, com isso também, o que acontece? Dizem que o estômago é o teu segundo cérebro, assim como a panturrilha é o teu segundo coração. Porque é a panturrilha que ajuda a bombear o sangue de volta para cima. Então imaginem, aquele músculo ali embaixo ele tem muito mais trabalho do que esse aqui em cima. Por isso que usar ele bastante faz com que esse aqui melhore e esse aqui também se fortalece para ajudar esse mais ainda. Então nós temos dois corações, um na perna, antes do pé, e o outro aqui próximo à cabeça. Beleza. E o estômago é o segundo cérebro. Então quando tu dá um reset nele, o que acontece? Até o teu cérebro tem tempo de trabalhar numa frequência diferente. Vejam bem, aí agora tem um embasamento levemente científico, e aí entra um pouco da espiritualidade, um pouco de quem é religioso e jejua com propósito. Não é com esse objetivo que eu fiz o jejum, mas eu fiz porque eu queria justamente testar o corpo. E aí o que aconteceu? Minha mulher foi passar o final de semana com a mãe dela na praia porque elas tinham que resolver coisas da casa lá. Afinal, quando a gente foi, algumas coisas deram uma capengueada, como a gente fala aqui no sul, e elas, vão ter que dar um jeito, fazer uma manutenção aqui, porque a ideia da casa é ser vendida, né? Enfim, e aí foram lá, fizeram as melhorias, escolheram as coisas, e eu não quis participar, e pensei, caramba, vou ficar o final de semana sozinho, vou aproveitar, já que as coisas estão bem paradas no meu setor, vou ficar na frente da TV, só que ao invés de comer que nem uma draga, eu vou aproveitar e encher a cara de água. E aí outra, não adianta tu fazer jejum e meter álcool ou fazer, meter porcaria. Cara, o que eu fiz? Café é permitido pro jejum. Então eu tomei de manhã uma xícara robusta de 600 ml, que é o dobro de uma xícara normal grande. Nós temos uma, parece um barrilzinho que nós ganhamos, e ela é redondona e bem desproporcional, né? Vamos dizer que ela lembra esse formato, porém numa escala menor. E aí, fiz os meus 600 ml de café, tomei aquilo pela manhã e deu. E eu já estava em 12 horas de jejum, porque eu parei de comer no dia anterior. Digamos que eu parei entre 9 e meia e 10 horas, tá? Não é o normal, eu janto muito cedo. Por volta de 7 da noite é meu horário de jantar e 9 horas eu tô deitado. Porém, eu pego no sono lá pelas 11 e meia. Beleza. Então, naquele dia eu fiz o jejum, parei de comer às 9 e meia e 10, por aí. E no outro dia, como era sábado, aliás, minto. Como era... Não, cara, era isso aí mesmo. Foi na quinta que ela foi à noite. Então foi isso que eu aproveitei. Aí na sexta eu não tava com muita demanda, entreguei as coisas enquanto meu cérebro tava funcionando bem. Ali por umas 4 da tarde eu já pude parar, porque eu encerrei o cronograma do dia. E aí beleza, porque daí eu comecei a dar aquela pequena... Sabe que o cérebro ele não é que ele pifa ou que ele começa a não funcionar bem, mas ele te gera uma certa fraqueza e o teu raciocínio ele fica mais lento. Só isso. Tu entra num estágio de um cansaço mental a ponto de tu leva mais tempo pra pensar coisas que normalmente tu pensaria rápido. Ou seja, se eu fosse fazer esse vídeo aqui, ao invés de eu estar no minuto 9 ou 10, eu estaria no minuto 15 pra falar a mesma coisa. Teu pitch vocal ele é mais lento também. Aí assim, eu dei-lhe água. Se normalmente eu já consigo ingerir de 4 a 5 litros por dia, naquele dia até as 4 da tarde eu já tinha tomado uns 7. E aí até a hora de dormir eu tomei mais 1 litro e pouco, sei lá, tranquilo. Fui deitar às 8, que daí eu pensei, bom, já tô agora há um bom tempo, ou seja, das 10 da noite de um dia até as 8 da noite, já tava perto das 24 horas. Aí tomei muito mais água, só que daí eu vi, cara, se eu for deitar agora eu vou acabar indo no banheiro no meio da madrugada, e eu não quero interromper aquele sono. Porque daí eu pensei o seguinte, por mais que eu dormisse uma janela de tempo curta, o tempo em que eu ficasse o máximo dormindo direto seria um bom momento de reparação celular. Porque daí eu, sem comida no estômago, o corpo dormindo, ele entra numa simbiose muito boa, né? Então, o que eu fiz? Tomei água e fiquei igual acordado até umas 10. Aí fui deitar. Ali eu já bati as 24 horas, né?
de quinta para sexta. Chegou o sábado, aí eu fiquei até completar as 36 horas. Que eu pensei, eu não vou fazer direto já o jejum de 48, porque no domingo eu queria levar minha mãe para um passeio dela. E aí eu não queria estar fraco. E aí eu pensei, quando eu atingir as 36 horas eu me alimentei. Mas como é que eu quebrei o jejum? Repolho. Fiz um refogado, um pinguinho praticamente, meia colherinha, né, de chá com banha, né, gordura animal, né, só untei praticamente a frigideira, coloquei ali os legumes e fiz um refogado. E também não comi muito. Ingeri aquilo ali para quebrar o jejum, aí no outro dia eu comi carne. Só um belo de um pedaço de carne. Cara, em nenhum momento eu fiquei mal. Bom, traçada essas informações, agora vem. Vou dizer para vocês o seguinte, como daí eu tive tempo para pensar, eu coloquei a minha frequência mental em um pitch mais lento, eu desacelerei, porque eu sou um cara meio frenético com as coisas devido a trabalhar diante do PC. Não que eu seja alguém da computação, não sou um programador nem nada. Vocês sabem, hein? Clicando nos links vocês vão ver o que eu faço. Mas eu acabei baixando muito a frequência do que eu tava pensando. Até pela fome e tudo, né? Mas digo a vocês o seguinte, tá? Não sei se devido ao meu peso, não sei se devido ao meu preparo anterior, que eu já vinha mentalizando que eu ia fazer aquilo. Então talvez eu preparei o meu cérebro para uma dor no estômago muito maior, do vazio. E vejam bem, eu tenho nível de obesidade nível 2, tá? Eu não tô no nível 13 e não tô no mórbido, mas eu sou um cara bastante acima do peso. Bastante acúmulo de gordura abdominal. E aí eu pensei que eu sofreria muito, mas não, por incrível que pareça, não foi. Foi muito mais tranquilo do que eu imaginei, só que é claro, se eu fosse me exercitar também em jejum, eu ia penar. Eu ia passar mal, provavelmente eu ia ter algum tipo de reação quanto ao meu corpo para suportar isso. Mas eu fiz aquilo assim em casa, em repouso, mas o que eu posso dizer para vocês tranquilamente? Além da queima de gordura, né, ou seja, do excesso de peso que é... Tu percebe quando tu vai colocar a roupa no outro dia, cara. É inacreditável. De um dia pro outro eu já perdi 2 quilos. Ao fim do jejum eu perdi mais sei lá quanto. Eu nem cheguei a calcular isso. Que daí eu me pesei só depois das 24 horas. Depois das 36 nem fui me pesar. E aí eu fui colocar as camisetas que estavam sempre, sabe, por estourar o botão, como a gente fala. E cara, entrou, claro, eu ainda não tô usando o que eu gostaria, mas assim, a roupa encaixou imediatamente pô, esse negócio é fumeta, como a gente diz aqui, é muito bom, é eficiente. É a definição do que é fumeta. Mas o que eu quero dizer para vocês mentalmente? Não foi nenhum encontro espiritual, não enxerguei Jesus Cristo, não enxerguei anjos, não vi aliens, nada disso. Mas eu consegui pensar em muita coisa com clareza que eu não conseguia. De parar e como se fosse pedindo ajuda espiritual, mental, me deu uma reflexão. E veio. Então, agora o que eu digo a vocês? Cara, deem a vocês uma vez na vida a oportunidade de jejuar. Só que é claro, também não vai tentar pegar um dia em que tu tem que trabalhar que nem um doido e pensar e tem que dar resposta rápida, não. Tu tem que ter o privilégio, a oportunidade de pegar um dia calmo. Um dia, tentem fazer no final de semana. Só que daí é óbvio, não façam um jejum e depois vão para uma festa e encher a cara de trago. Né? Quem é jovem aí, solteiro. Né? Isso é preferencialmente para alguém que ou já está casado, sem preconceito com quem não é. Mas o que eu digo é, tu não pode ser um cara solteiro e pensar em ir pra festa de estômago vazio. Cara, isso não vai dar certo. Tu vai ter problema. Agora, se tu é solteiro, mora com a mãe ou com o pai, ou mora sozinho, está seguro fisicamente, passou por algum tipo de atendimento médico ou um exame médico antes e vê se o teu organismo está preparado para suportar todas essas horas sem alimentação, cara, eu acho muito válido que tu faça. Seja homem, mulher, porque é uma experiência que realmente ela pode não mudar nada espiritualmente, mas ela vai te trazer uma clareza, sabe por quê? Tu não tá pensando em comida. Tu pode até estar sentindo fome, mas tu tá lutando para não comer. Tu tem mais tempo porque tu não tá pensando em preparar o alimento, comer o alimento, depois digerir. Então tu ganha horas do dia que antes tu não estava acostumado. E aí tem mais um detalhe, além de tu ganhar essas horas, tu tem um tempo para refletir. E aí detalhe, se o teu cérebro de baixo ao estômago ele não tá trabalhando, ele não manda tantos nutrientes para cá. O teu cérebro ele é obrigado a consumir mais a tua gordura espalhada pelo corpo. E ele trabalha num ritmo diferente. Então é engraçado porque tu cria uma janela de espaço-tempo onde eu vi assim, parece
durante o jejum que as horas passaram lentas. Depois eu vi, nossa, passou muito rápido e não foi sofrido, mas é porque eu consegui pensar muito mais coisas e com uma tranquilidade tão boa. E aí outra, eu fiz diferente do que eu costumo fazer no dia a dia. Geralmente quando eu tô em casa sozinho e eu termino aqui as operações, as tarefas do dia, eu tenho uma forte tendência quando eu vou fazer alguma outra atividade, tipo, vou aproveitar aqui, lavar uma louça, regar as plantas, sei lá. Eu coloco fone de ouvido e coloco algum outro vídeo. E aí, para ouvir o maior número de coisas, eu acelero o vídeo. Isso é horrível. Porque primeiro é dopamina, segundo é tu tá acelerando para ouvir mais rápido e tentar absorver coisas mais rápidas. Naquele dia eu pude assistir filmes que eu queria, eu pude olhar vídeos no YouTube numa velocidade normal, e aí tudo tava numa frequência mais, cara, eu tô tranquilo, eu tô fazendo isso na velocidade que tem que ser. E aí o que ocorreu? Cara, as reflexões que eu tive me trouxeram clareza até para eu retomar aqui esse canal com vocês, né? E aí, vamos dizer que eu descobri, não é que eu descobri, porque eu não sei qual é a minha missão aqui. Todos nós temos uma missão. A gente é que às vezes não presta atenção para identificar qual é. E talvez a minha missão aqui seja falar com pessoas. E esses tempos eu falei para algumas pessoas. Eu não sei porquê, mas eu tenho em alguma gaveta aqui de alguma programação que eu não sei explicar para vocês qual é, de que um dia eu ganharia para falar com pessoas. E eu não tô dizendo que eu vou ser psicólogo, que eu vou atender e que eu vou ter uma resposta que vai solucionar a vida de vocês. Não. Mas que muito provavelmente eu falaria coisas para fazer as pessoas pensarem em coisas que elas não puderam parar para pensar. E talvez eu atinja uma massa de pessoas que não gosta de um pastor, de um padre, de um sacerdote ou de um pai de santo, seja lá, enfim, eu tenho até um pouco de receio de falar de algumas coisas dessas, porque tem gente que encara isso com maldade, e eu não tô falando aqui pra dizer que esses líderes espirituais não têm valor. Vocês sabem, eu já teci esses comentários em outro vídeo. Para mim, todas as religiões são importantes, só que elas são importantes para quem precisa exatamente daquele suporte. Não significa que isso sirva para todos, né? Eu mesmo não consigo congregar em nenhum lugar, porque eu vejo coisas que eu não concordo. Eu não concordo com aquele ponto A, B e C daquele lugar, não concordo com o ponto A, B e C daquele outro lugar, então não adianta eu congregar e ser um membro falso lá. Um membro que vai fazer o contrário do que aquelas pessoas estão fazendo. E se eu for questionado, eu vou abrir a boca e falar minha opinião sincera. E isso não é levado como uma coisa boa, na maioria dos lugares. Por exemplo, se eu for num culto cristão evangélico, subir no púlpito acreditando na mesma palavra que eles acreditam, e lá eu proferi o seguinte, dizendo a eles: então, irmãos, eu, sendo evangélico, tenho convicção de que existe reencarnação. Oh, blasfêmia. Cara, sou tratado como, nossa, tu está falando com demônios. Não, nunca vi nada, nunca enxerguei nada, nunca ouvi vozes, nada. Apenas acredito em reencarnação. Significa que eu sou pior ou melhor do que alguém que está lá? Não. Apenas é uma crença, um achismo, uma diferença de pensamento. Se eu for ao centro espírita e, por exemplo, se bem que lá vai ser difícil de isso acontecer porque eles são de abraçar todas as outras religiões. Mas por exemplo, vou então numa igreja católica e no meio lá da missa me dão a palavra. Isso não acontece, geralmente quem fala é só o padre e olhe lá, às vezes um bispo, quando muito. Mas aí, fora o pessoal do cântico, né? Aí é uma coisa à parte. Mas se eu for lá, subir ao altar deles e conversando com eles de maneira livre, eu disser que, por exemplo, ter Cristo como imagem pendurado à cruz está errado na minha visão. Por quê? Porque Jesus não está lá pendurado. Ele ressuscitou, então a cruz deveria estar vazia. Eu sei, é apenas um simbolismo. Eles usam aquilo como um talismã ou como uma imagem que remeta que Cristo foi crucificado, para que a gente lembre que ele deu a vida dele por nós. Se bem que ele não deu a vida dele, ele deixou de usar aquele corpo e voltou em espírito e depois subiu aos céus. É o que a própria Bíblia explica. Mas aí se eu for lá falar isso, taxado de louco. Se eu for na Umbanda e, sei lá, conversar com o pessoal lá e dizer para eles
que sim, nada lá tá errado, tá? Mas que o mesmo Exu, que eles chamam lá de Exu Caveira, na verdade é o termo tal, tal, tal que o espírita cita. E que o cara na igreja católica evangélica cita como o Espírito Santo. Sei lá. Em cada lugar eu não serei bem-vindo. Sabe por quê? Porque eu tenho a minha visão que ela é diferente deles. Isso até, isso aqui vai dar um outro assunto, cara. Eu deveria deixar esse papo para outro vídeo. Mas vocês entendem que para mim não foi um encontro espiritual, mas eu percebi que quando tu jejua, tu tem pensamentos diferentes e eles tendem a ser pensamentos mais limpos do que quando tu está o tempo inteiro comendo, porque tu vibra numa frequência diferente, tá? Então assim, desculpa se eu me estendi porque não era esse o objetivo, mas eu queria entregar para vocês um pensamento, uma linha de pensamento. Nenhuma religião é a certa. Nenhuma religião é errada. O ateu não está errado, porque até o ateu faz muitas coisas boas. O cristão fervoroso, ele não está 100% certo, mas ele também não está errado. Ninguém sabe a verdade absoluta. Nenhum de nós. Nenhum, e não é a banda, tá? Aí, eu fiz uma propaganda pro nenhum de nós, me paguem, royalties, por favor. Me dê um jabá aí. Nenhum de nós sabe de nada. Todos nós estamos numa escala evolutiva que, se a gente for comparar em degraus, cara, é como se a gente tivesse pisado agora no quarto, no terceiro ou quarto degrau. Em uma escala evolutiva espiritual, vamos dizer que para a gente alcançar algum tipo de iluminação, o degrau seria o 100. A gente está no quarto. Tem muita gente que tem que despertar. E eu digo isso para vocês sem soberba nenhuma. Tem muita coisa que eu tenho achismo. Eu não tenho convicção. Só que tem uma coisa que eu tenho que enfatizar a vocês. Eu não tenho nada contra religiosos, como eu já falei em outro vídeo. Eu sei que eles são necessários para uma melhoria não é controle, mas um acalmamento do que seria o mundo sem a religião. Porém, brigar religiosamente e, por exemplo, ceifar a vida de um irmão teu por uma questão religiosa, eu tenho certeza que Deus e Jesus é totalmente contra isso. Do cara ir lá e ceifar a vida do irmão dele, dizendo que a religião dele é que é a correta. Outra, desqualificar a pessoa que não obedece o gênero. Outra bobagem. Se Jesus, quando veio aqui, ele andou com o cobrador de impostos, que era um judeu que traiu seu povo, em teoria. Ele andou com o pescador, ele andou com a prostituta. Vocês acham que se ele voltasse agora, ele não ia andar com gays, transexuais, pansexuais? Ele não ia entrar daqui a pouco lá num prostíbulo, aquele, o pior? Cara, ele ia abraçar André Surak e dizer, vem cá, minha filha. Então assim, a gente às vezes fica julgando e detonando, claro, a gente sabe. Tem que haver uma conduta. Ninguém pode ser doido. Por exemplo, eu ligo o meu som e eu acho que eu não causo nenhuma consequência ligando ele no último volume. Não, tu vai estar incomodando o vizinho do lado. Sabe? Eu joguei o lixo no lugar errado, não vai dar nada, vai. Uma hora quando der uma enchente, vai parar água dentro da tua casa. Sim, existe a lei do retorno. Então assim, eu não digo que tudo que André Surak faz é maravilhoso. Não, não é. Mas será que ela tá tão errada em tudo? E isso que eu não acho ela parâmetro pra nada. E sinceramente, como eu sei que eu não faço nem um pouco do estilo dela, ela não faz nem um pouco do estilo que eu gostaria de mulher. Talvez lá quando ela era jovenzinha, muito antes de começar a ter intervenção cirúrgica. Mas aí pelo nível de conversa, talvez que a gente ia ter quando ela tinha 20 anos, não sei. Mas eu sentaria pra conversar com ela hoje. Com certeza, eu gostaria de ouvir o que ela tem a falar. Sem dúvida nenhuma, eu prefiro ouvir ela do que muito pastor. E eu não tenho nada contra pastores, ok? Mas eu acho que teria que ouvir ela. Teria que ouvir a história dela para entender o porquê de tudo isso. Eu não a condeno, porque Jesus sentaria com ela para conversar. Jesus saberia cada pensamento dela. E Jesus, ele não iria na igreja. Ele iria pegar o cara que tá lá bêbado. Ele iria pegar o cara que tá lá drogado no beco. Ele ia pegar todas essas pessoas e ia ser as primeiras que ele ia chamar, vem cá, nós vamos conversar. Por isso que às vezes a gente julga que o fulano é ímpio. Mas daí será que a tua língua não é ímpia quando tu tá lá amaldiçoando? E eu queria fazer um vídeo sobre jejum, mas acabei entregando tudo isso. Deixem aí os comentários o que vocês acham a respeito do que eu falei. E vejam bem,
O meu intuito não é gerar conflito entre religiões. O meu intuito não é dizer que fulano tá certo, tal religião, não. É o contrário. Eu quero dizer para vocês o seguinte, não tem certo. Mas tudo o que vocês fazem que atrapalha, que esculhamba, ou que detona, ou que atrapalha a vida do outro, tá errado. Tudo o que fere, como eu falei, até mesmo o som alto na tua casa. E eu tô falando isso porque eu, quando jovem, não tinha essa instrução. E aí eu via as pessoas na minha volta ouvindo música alta, achava que era legal. Aí eu cresci ouvindo música alta. Quando eu cheguei aos 28 anos de idade, ou seja, faz tempo isso. Aí eu olhei e deu, cara, eu comecei a conviver com pessoas que gostavam de silêncio. Deu, meu, não é legal ficar ouvindo som alto. Mas isso é papo para outro vídeo. Deixa os comentários aqui. Comentem. É o seguinte, tá? Tentem ser respeitosos uns com os outros, tá? Não digam que a religião de vocês é que é a correta e que Deus vai fazer todo mundo queimar no inferno porque acredita que existe almas aqui dos irmãos desencarnados aqui na nossa volta. Tentem não falar mal do umbandista, respeitem as religiões. Cada um tem um motivo para estar ali, cada um tem uma busca, né? E então respeitem uns aos outros. Mas assim, comentem aqui o que vocês acham. E outra, vocês sabem, tem um link que vocês conseguem chegar até o meu contato, ele é o meu contato profissional, mas quem quiser mandar um áudio lá e não quiser comentar aqui, mas deixa um like, comenta, obviamente, contribui para que esse canal evolua e chegue mais pessoas. Mas se quiser mandar um áudio lá, cara, eu não vou expor aqui o teu nome nem o teu áudio, mas ele pode acabar se tornando um vídeo, tá? Ele pode acabar sendo o tema de uma conversa futura aqui. Motivo: eu quero fazer com que as pessoas pensem um pouco além do que elas conseguem enxergar hoje. Se de alguma maneira eu conseguir atingir alguém para um despertar diferente do que é a religião, não deixando de acreditar em Cristo, em Deus, o Deus fonte criadora e o Jesus governante deste planeta, tá tudo certo. O resto, gente, respeitem uns aos outros, paguem impostos para não ir preso, sejam pessoas boas. E outra, a gente só vai resolver o mundo quando a gente começar a fazer as coisas na nossa volta. Não tem como tu sozinho salvar o mundo. Mas se tu fizer a diferença na tua volta com meia dúzia de pessoas, essas outras 6 pessoas, cada uma delas ajuda outras 6, é que nem aquele filme da Corrente do Bem. Desse jeito a gente muda o mundo. Agora, cruzar os braços e só reclamar, meu, não vai mudar nada. Isso aí, te vejo no próximo.